Esse conteúdo aqui que eu estou mostrando é do meu treinamento completo, Venda Turbinada VT7. Eu vou mostrar aqui um trechinho para você. Então, primeiro lá, quem é o cliente ideal? Cliente ideal é o cliente com mais chance de compra, ok? É só o primeiro ponto. O que você pode fazer para descobrir mais sobre o seu cliente ideal? Pega uma folha de papel e escreve, divide ela no meio e escreve-se, de um lado, cliente bom, de outro lado, cliente ruim, ok? Aí, de um lado, ó, vamos fazer aqui, vamos, deixa eu te ajudar aqui, vamos fazer direitinho. Te ensinar como é que você faz aqui, ó. Aqui, vamos chamar de cliente bom. Tá? Esse aqui é o cliente bom. Aí aqui, vamos definir quem é o cliente ruim. E aí você vai fazer uma listagem, que é aquela coisa, não é todo cliente que é bom. Essa história que todo cliente é bom é mentira, ok? Aí quais são, vamos falar aqui de características de cliente bom. Ó, ele não pede desconto ou aceita seu preço. Então, esse cliente, ele não é de ficar pedindo desconto, ele aceita seu preço, ele aceita a forma como você entrega seu produto ou serviço. Ok? Porque a gente sabe... Vou fazer um ajuste aqui também. Ó, cliente bom. Não pede desconto ou aceita seu preço. O cliente ruim só compra se você der desconto. Primeiro ponto. Cliente bom, aceita a forma como você entrega seu produto ou seu serviço. Cliente ruim quer sempre que você modifique a forma de trabalhar. Vai pensando aí quem são os seus clientes bons, clientes ruins. Cliente bom elogia sempre. Cliente ruim reclama sempre. Aqui, ó, aceita a forma como você entrega seu produto ou serviço. Quer sempre modificar. Cliente bom te indica para outros clientes. Cliente ruim não te indica para ninguém. Cliente bom fica satisfeito com seu produto ou serviço. A forma como você, planejou atender, essa pessoa fica satisfeita. Cliente ruim sempre reclama de tudo que você faz. Nunca está satisfeito. Cliente bom te motiva a trabalhar. Ele está sempre satisfeito, te passa energia legal, te dá lucro. Cliente ruim te desanima e te estressa. Ok? Então, essa aqui é uma forma de você começar a organizar quem é cliente bom, quem é o cliente ruim. Então, aí aqui, com essas definições, você vai ter que fazer uma... Você vai botar aqui, ó, nomes. Aí você vai começar a listar quem são seus clientes bons, quem são seus clientes ruins. Ok? Você vai começar a colocar. Cliente bom que eu lembro é o fulano, é a fulana. Aí você vai listar um monte de nome de cliente bom. Aí você vai fazer a mesma coisa para os clientes ruins.
ok? Essa é uma forma de você começar a entender quem é o cliente bom e quem é o cliente ruim. Primeiro ponto, ok? Deixa eu centralizar aqui. Aí, com isso aqui entendido, vem para essa definição aqui, olha. O cliente ideal é o cliente com mais chance de compra e mais lucrativo. Quando você entende... Ó, a pergunta da Isa aqui, olha, dá para satisfazer um cliente ruim? Não, Isa, porque o cliente ruim, o problema está nele, não em você. O ideal é o que eu ensino aos meus alunos, primeiro, entender quem é o cliente ideal. Depois, como atrair esse cliente ideal. E depois, como converter esse cliente ideal em cliente pagante. Então, digita para mim aí, qual o percentual que você tem de cliente bom? Digita aí, X% de cliente bom. Na sua opinião, a cada 10 clientes, quantos clientes são bons dentro dessa definição aqui? Porque é o seguinte, quando os meus alunos aprendem quem é o cliente ideal e eles aprendem a atrair esse cliente ideal, eles começam a ter, a vida fica melhor, porque o cliente ideal, o cliente bom, agora eu vou usar o termo ideal. O ideal, o desejável é você entender quem é esse cliente ideal, quem é esse cliente bom e atrair esse cliente bom. Porque aí, quando você atrai cliente bom, você não perde tempo com cliente ruim. Olha só, o Gustavo disse, a cada 10 clientes, um cliente é bom. Isso é um problema, Gustavo, entendeu? Josué está dizendo ali no... Deixa eu ver, Josué está no YouTube, 40%. Então, de cada... Então, vamos lá. Vocês, Gustavo, você está perdendo muito tempo com cliente ruim. Porque você está... Ou você não... Ou você está atraindo o cliente errado, ou você não sabe como contactar o cliente certo. Você perde muito tempo. Você digitou aqui que trabalha com telemarketing ativo. Você está perdendo muito tempo com cliente ruim. E isso faz você vender pouco. Quer dizer, faz você vender menos do que você poderia. Ok? Olha só o que o Gustavo disse. Eu percebi que no meu ramo, os clientes estão com raiva de ligações de telemarketing. Com isso é difícil abordar. É por isso, Gustavo, que eu ensino os meus alunos a fazer de forma diferente. Eu vou te mostrar aqui o seguinte, olha. Olha essa tela aqui, olha. Prazo máximo que os clientes aceitam para se conectarem. Contato frio. O que é contato frio? Contato frio é um contato não solicitado. Quando você entra em contato com alguém que não solicitou, o nome disso é contato frio. E fazer contato frio é muito desgastante, ok? É muito desgastante fazer contato frio. Porque é o seguinte, quando a pessoa está navegando, recebe um e-mail de uma pessoa que ela não conhece, oferecendo um determinado produto. Ou quando a pessoa vê um anúncio na internet de alguém que ela não conhece, de alguém que ela não pediu, ela dá de 1 a 3 segundos para analisar se vai ler o e-mail ou se vai ver o anúncio. Aqui, ó, Gustavo, um telefonema não solicitado. Quando vocês ligam, você liga para alguém que não pediu, ela te dá de 10 a 30 segundos. No máximo, se em 10 segundos, 15, 20 segundos, ela não perceber que aquele conteúdo está sendo bom para ela, ela vai não querer mais contato. Porque é o seguinte, eu já trabalhei com telemarketing ativo, né? No passado, há anos atrás. Já fiz várias consultorias para empresas que trabalham com telemarketing ativo. Já muitos dos meus alunos do Venda Turbinada VT7 trabalham com telemarketing ativo. Ok? Só que acontece o seguinte, quem trabalha com telemarketing ativo acredita que o cliente está lá parado, esperando. Tem gente que pensa que o cliente está em casa sem fazer
nenhuma, sentado no sofá e assim, ai meu Deus, que tédio, eu não sei, não tenho nada para fazer. Tomara que alguém ligue para mim aqui agora para eu poder conversar e comprar um produto, comprar um serviço. Não é assim que acontece. Gustavo, se os clientes estão impacientes, é porque está errado a forma como está sendo feito. Tá? Se a pessoa está em casa ocupada, ninguém está. Se a pessoa está em casa no trabalho, ela está ocupada, ela recebe uma ligação e a pessoa usa um script ruim. Olá, bom dia, eu represento a empresa tal, não sei o quê, parará. Cara, o Gustavo está dizendo, eu tenho uma financeira, trabalho com consignado, estou bolando uma estratégia para ser diferente. Ok, mas olha só, esses 30 segundos... Bem, então deixa eu continuar aqui. Ó. Se for uma abordagem na rua, a pessoa também ela só dá 10 a 30 segundos para avaliar se vale a pena continuar conversando. Então, esse aqui é o contato frio. Existe o contato quente, mas contato quente, o jogo é outro. O contato quente é quando é um contato solicitado. Quando o cliente pede para entrar em contato com ele. Quando o cliente pede para entrar em contato com ele, ele aceita de 10 minutos a 1 hora no contato. Ou se for parente ou amigo, é tempo ilimitado. Mas aqui, então, um grande macete que eu ensino aos meus alunos é transformar contato frio em contato quente. Quando você transforma contato frio e contato quente, você aumenta muito o teu resultado, ok? Mas vamos lá. Quando você faz... Mais uma vez, isso aqui é um trechinho de uma aula do VT7, lá que eu dou para os meus alunos. E é claro que cada aula tem 4 horas de duração, cada aula depois tem mentoria. Eu ensino como adaptar esse conteúdo para a empresa de todos os alunos. Tal. Aqui é uma apresentação rápida. Existe um método chamado método AIDA, muito antigo, que fala o seguinte. Porque AIDA, ó, é uma técnica muito... Vou até trocar de nome para técnica, não é método, é técnica. Técnica é técnica. Então, primeiro, mas como é que você cria script? Para você, eu já vou explicar. Para você fazer os scripts, já vou mostrar aqui a estrutura básica. Então, primeiro, o que você fala no primeiro momento... Perceba que a AIDA é uma técnica em 4 passos. Ó. Passo 1, passo 2, passo 3 e passo 4. Ok? É uma estrutura. Então, vamos lá. O A de AIDA é o A de atenção. Então, primeiro você tem que falar alguma coisa que chame a atenção da pessoa para ela querer ouvir. Ok? Então, a função do primeiro contato, seja por telefone, seja pessoalmente, seja como for, o primeiro contato, a única função é gerar atenção. O passo 2, porque quando você foca no passo 1 para gerar atenção, você tem normalmente 30 segundos no máximo para prender a atenção da pessoa. A pessoa fala assim, hã? Como assim? Você deixa a pessoa um pouco curiosa. E aí você vai para o passo 2, que se você aprendeu a atenção da pessoa no passo 1, você despertou algum tipo de interesse, mas não é interesse de compra ainda, é interesse de saber um pouco mais. E aí, se você fizer o primeiro passo corretamente, o cliente te dá inconscientemente o direito do passo 2. Aqui no passo 2, que é a fase do interesse, você tem de 1 a 2 minutos no máximo. No máximo. Ok? E lembrando, aqui também não é para vender, não é para falar do produto, porque o cliente não está pronto ainda para ouvir o produto, ouvir sobre o produto.
Você tem 1 a 2 minutos no máximo para gerar interesse. Por isso que muita gente tem raiva, Gustavo, que tem um operador de telemarketing que liga: olá, boa tarde, qual o seu nome? Ou então: olá, senhor, boa tarde, o meu nome é tal, eu represento a empresa tal. Começa a falar do seu produto, mas o cliente não está esperando receber. O cliente não pediu contato. Então, você não tem que chegar falando, oferecendo o produto. Você tem que falar alguma coisa primeiro que chame atenção, depois que chame interesse. Você tem 1 a 2 minutos para despertar interesse. Se você fizer bem o passo 2, o cliente você vai gerar desejo, mas não é desejo de compra ainda. Ó, vou botar aqui, ó, interesse de saber mais. Deu para entender? Ainda não é interesse de compra, é interesse de saber mais. Aí, se você fizer bem o passo 2, você vai para o passo 3, que é despertar, mas também não é desejo de compra, é desejo de saber mais. Se você despertar interesse na pessoa e desejo, aí você tem cerca de 3 minutos no máximo para continuar com o cliente conectado. Se você fizer bem essa parte, aí o cliente te dá tempo para ação. Aqui é a hora que você vai falar do seu produto. E aí você vai ter o tempo necessário, que você prendeu a atenção nos passos anteriores. Porque é o seguinte, olha só essa frase. Eu gosto muito. Os clientes compram pelas razões deles e não pelas suas. Cara, quando você liga oferecendo o teu produto, liga ou quando você aborda, quando você faz qualquer tipo de abordagem, seja pessoalmente, seja por telefone, seja você que procurou o cliente ou o cliente que procurou você, se você estiver falando pelas suas razões, você não vai vender. Porque o cliente compra pela razão dele, não pela sua. E aqui, os clientes não querem comprar produtos ou serviços. Eles querem resolver os seus problemas. Ou melhor, ele quer resolver os problemas deles e não o seu. O cliente está nem aí para você. O cliente quer resolver o problema dele. Você precisa mostrar, né? Marca aqui, os clientes não querem comprar produtos ou serviços, eles querem resolver os problemas deles. Você precisa mostrar que o seu produto ou o seu serviço resolve o problema que o cliente tem. Se você apenas mostrar o seu produto ou serviço, se você apenas mostra seu produto ou serviço e diz o preço, você está desvendendo. Você está convencendo o cliente a não querer ouvir você. E eu vou mostrar aqui, ó, tem uma tela aqui que eu gosto muito. Olha essa tela aqui. Ela se chama Pirâmide da Consciência. O que quer dizer isso? Cara, isso é sensacional. Olha aqui, ó. A Pirâmide da Consciência, ela aborda o nível de consciência ou estágios de conscientização do marketing. Essa pirâmide, ela foi criada por um cara chamado Eugene Schwartz. Ela fala o seguinte, vamos lá, deixa eu botar aqui. O primeiro nível de consciência do cliente, o cliente geralmente ele está inconsciente que tem um problema. Se o cliente está inconsciente, fase 1, olha, se o cliente está inconsciente que tem um problema, e se você liga para ele, se você aborda e você fala: oi, seu cliente, tudo bem? Cara, eu trabalho com empréstimo consignado. Cara, nós temos uma taxa pequena, vamos ajudar o cliente? Não, obrigado. Não quero, não tenho interesse. Ele não sabe que tem um problema. Se o cliente não sabe que tem um problema, ele não quer falar com você, ele não vai te dar atenção. Essa é a fase número 1. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que, quando o cliente está inconsciente, você tem que levar o cliente com o nível 2. Olha aqui, tá vendo essa seta aqui, olha, que eu estou mostrando? Essa seta aqui é o que você tem que fazer. Você tem que elevar o nível de consciência do cliente. Então, primeiro, você tem que fazer o cliente entender que ele tem um problema. É o nível 2. Ele tem que ter consciência do problema que ele tem. E aí,
Voltando aqui, para gerar, vou até ajustar lá, para gerar essa consciência, você tem que usar a AIDA. Você tem que falar alguma coisa para prender a atenção do cliente. Você não pode oferecer o produto ou serviço de cara. Quer ver um exemplo aqui? Eu gosto muito de fazer uma comparação do processo de vendas para o processo de paquera. Imagina que um jovem, um rapaz está numa balada, um cara bonito, legal, aí ele olha para uma outra menina e ele vai, nossa, uma menina bonita, sozinha também, um cara sozinho, a menina sozinha. Se o cara chega lá e abordar a menina e falar, oi, tudo bem? Quer namorar comigo? Cara, embora hoje os tempos estão muito rápidos, né? A galera, as paqueras estão muito modernas, vive-se aí a geração Tinder e por aí vai, mas a tendência é, se um cara abordar uma menina, que a menina nunca tinha reparado no cara, o cara fala, quer namorar comigo, quer sair comigo, quer ir para um motel comigo, ou quer casar comigo, a tendência é o cara tomar um toco, tomar um não. A menina, pô, que é esse cara maluco? Porque a menina, ela não está, nesse exemplo que eu estou dando, não está consciente que tem um problema. Para ela está tudo ok, ela está bem. Ela não tem a consciência que tem um problema. Por isso, a chance de tomar um não é muito grande. Então, da mesma forma, se você aborda alguém, se você liga para alguém, você já aborda pessoalmente, se você faz contato com alguém de alguma forma, e você já fala do teu produto, das características, você vai tomar, a chance de tomar um não é muito grande. Baseado aqui no AIDA e baseado aqui nos níveis de consciência do marketing, o cliente não está consciente que tem um problema. Ou então, ele pode estar consciente que tem um problema, mas ele pode estar acostumado com esse problema. Ele pode não saber que existe solução, ou ele pode não perceber que o seu problema é grande. Se o cliente não souber que o problema é grande, ele não vai querer falar com você. Então, passo número 1, você tem que ajudar o cliente a entender o problema que ele tem, e você tem que ajudar o cliente a entender todos os impactos do problema que ele tem. Porque, às vezes, a pessoa, ela não tem consciência que tem um problema, ou ela tem a consciência que tem um problema, mas ela não percebe que esse problema é muito sério. Ela não percebe todos os impactos negativos que a vida do cliente tem. Ok? Só para mim saber, você está curtindo o tema? Essa live está sendo interessante? Se você estiver curtindo o tema dessa live, se você acreditar que eu estou falando alguma coisa importante, faz um comentário aí, pô, deixa eu saber se você está curtindo, se esse tema faz sentido para você. Digita aí top, show, joinha, coraçãozinho. É até para ajudar o Instagram, o Facebook, o YouTube a entender se esse conteúdo é bom e mostrar para outras pessoas. Faz algum comentário aí se você avaliar que esse tema é importante. Então, vamos lá. Como é que você faz o cliente ter consciência do que tem um problema e que esse problema é sério? Fazendo perguntas. Você tem que saber fazer as perguntas certas para o cliente, para fazer o cliente refletir, e ao refletir, ele vai entender que ele tem um problema. E aí você tem que fazer outras perguntas para fazer o cliente perceber que o problema dele era maior do que ele imaginava. E aí, quando o cliente passa a ter consciência do problema, ele começa a ficar interessado em saber a solução. E aí, número 1, fazer o cliente ter consciência do problema. Número 2, fazer o cliente ter consciência da solução. Aqui, falar da consciência da solução não quer dizer oferecer o produto ainda. Por exemplo, essa live que eu faço, eu ajudo vários donos de pequenas empresas. Por exemplo, quando muita gente que começa, vários de vocês que são donos de uma pequena empresa, quando você vem assistir uma live minha, tem muita gente que fala, Sérgio, eu comecei a assistir tua live, cara, eu tinha um problema e não sabia. Eu pensava que eu vendia pouco porque o meu produto
não era bom, ou o meu serviço não era bom, ou eu pensava que o meu segmento não dava para ganhar dinheiro. Olha só o que a Rosana Ribeiro falou, espetáculo, principalmente para mim que estava pensando em acabar com o meu negócio. É muito comum isso, Rosana. Cara, vários dos meus alunos, quando se inscrevem no meu treinamento Venda Turbinada VT7, vários deles dizem que estavam pensando em fechar a empresa. Cara, vários deles pensam, o problema, Rosana, não era a sua empresa, o problema não é a sua empresa, o problema não é seu negócio, o problema não é seu produto, o problema não é seu serviço. O problema é que você não sabe o método certo. E por não saber o método certo, você não sabe o que fazer. Ok? Então, primeiro, vários de vocês começam a assistir as minhas lives inconsciente do seu problema, a falta de um método. Quando você começa a participar de uma live comigo, você começa a ter consciência do seu problema. O seu problema é, geralmente, não conhecer o seu cliente ideal, não ter um método de venda que funciona. E aí, a Lu Souza também, eu estou descobrindo que eu também tenho um problema. Deu para entender? O problema está em você, quer dizer, no seu modelo de negócio. O problema está no seu processo de venda. Aí você começa a ter consciência do problema. Aí aqui na live comigo, você começa a ter consciência da solução. Caramba, eu estou entendendo. Eu estou vendendo pouco porque o meu problema... eu não sei quem é o cliente ideal, eu não tenho um método de venda, eu não sei o que falar para ele comprar. Caramba, então tem solução. Então, depois que eu aprender quem é o meu cliente ideal, depois que eu aprender como atrair, caramba, tem solução. Eu consigo entender o que o cliente quer. Quando você fica preparado para essa solução, aí sim você está preparado para saber qual produto oferece essa solução. Acontece muito. A maior parte dos meus alunos vem aqui pela live, ele não sabe que ele tem um problema, ele pensa que o problema é da economia, o problema é do negócio, aí ele passa a ter consciência que o problema... qual é o problema? Que é a falta de um processo de venda bem feito. Falta um método que funciona. Aí depois a pessoa passa a ter consciência que existe solução para ela. Aí depois várias pessoas ficam sabendo que, por exemplo, eu tenho um treinamento chamado Venda Turbinada VT7, que é um treinamento completo, que é uma mentoria online ao vivo, e que eu digo o seguinte: muita gente deve saber aqui, eu dou uma garantia. Os empresários, se eles se inscreverem no Venda Turbinada VT7, e se os empresários assistirem a aula no prazo, fazerem as atividades no prazo, fazerem as mentorias no prazo, quer dizer, se o empresário se inscrever no meu treinamento online ao vivo, mentoria, que o nome é VT7, Venda Turbinada VT7. Se o empresário fizer tudo o que eu orientar, e se as vendas não aumentarem em 90 dias, eu devolvo em dobro o que a pessoa pagou. Então, eu dou garantia. E cerca de 2.500 alunos que eu tenho, eu já treinei mais de 60 mil pessoas presencialmente. Mas no VT7 eu tenho 2.500 empresários alunos. Nunca um empresário teve direito a receber a garantia em dobro. Porque o método funciona. O método funciona. Se você fizer direitinho, a sua venda aumenta. Eu só tive um aluno no começo, o cara pediu, Sérgio, já tem 90 dias, minha venda não aumentou. Cara, eu quero meu dinheiro de volta. Aí eu liguei para ele, né? Cara, me desculpe pelo tempo que você perdeu comigo, me desculpe. Cara, ninguém nunca teve direito a essa garantia. Cara, eu vi aqui no sistema, você não fez as atividades. Faz o seguinte, manda para mim amanhã essa atividade que eu te reembolso. Manda para mim as atividades feitas, porque no passado eu tinha que fazer um download, ir respondendo algumas coisas, para eu ter certeza que o aluno entendeu, depois ele tinha que mandar para mim.
Hoje não, hoje é tudo online, não precisa mandar nada. O aluno faz, eu recebo automaticamente. Aí eu falei, cara, me manda amanhã as atividades que no dia seguinte, com 24 horas, eu te devolvo em dobro o que você pagou. Cara, ele não me enviou e nunca mais atendeu o meu telefone. Então, ele não fez. Tem aluno, tem empresário que não aumenta as vendas? Tem. Quem não assiste a aula, quem não coloca em prática, não aumenta. Apesar dos meus alunos me chamarem de bruxo, de feiticeiro, eles falam que parece mágica. É só se inscrever no VT7, colocar em prática que as vendas... Assiste a aula, coloca em prática que a venda aumenta. Parece mágica. Eu falo, mágica nada, pô. É o método que funciona. E aí, quando os empresários... primeiro, eles chegam inconscientes que qual é o problema deles. Depois, eles passam a ter a consciência que eles têm um problema. Eles passam a saber qual é o problema. Depois, eles começam a entender que existe solução, entende soluções. Além disso, passa a ter consciência do produto, aí ele se torna um consumidor. Aí ele compra com você. Ele vai ter mais chance de comprar com você.